E a gente começa com o assunto mais importante também do dia de hoje, né, pessoal? Que é o tempo. Aqui falando do Rio Grande do Sul, os gaúchos estão pensativos, estão preocupados, porque sempre que a gente fala de tempo, em função de tudo que a gente viveu na enchente, é uma preocupação. E tem um ciclone extratropical que deve se formar próximo aí à costa do Rio Grande do Sul, viu? Então, entre ali a madrugada e também amanhã dessa quinta-feira. Então, entre essa madrugada e amanhã de quinta-feira, de amanhã. E olha só, ventos fortes, viu? De 100 a 120 quilômetros por hora podem atingir algumas regiões, inclusive o litoral norte. Então eu vou chamar o nosso repórter, o Giovanni de Oliveira, que está ao vivo na redação. Ele apurou todas as informações e vai trazer para a gente agora todos os detalhes também. Oi, Giovanni, muito boa tarde, bem-vindo ao Conexão RS. Hoje para falar de tempo, né? Um assunto que preocupa todos nós e que nos mantém aí em constante alerta também. Tem ciclone chegando? Como é que deve funcionar? Boa tarde, Bruna. Boa tarde a toda a audiência, do Conexão RS. Então, o tempo ele deve já mudar no Rio Grande do Sul, principalmente agora no fim da tarde e piorar ao longo da noite. Na região sul, no litoral sul, a gente já tem o mar com ressaca e tem então a projeção desse ciclone que deve se formar no litoral. E o pior momento deve ser então na madrugada de hoje para amanhã e ainda na manhã dessa quinta-feira. O centro do ciclone deve passar perto de Mostardas e até Tramandaí. Então, principalmente essa região mais costeira está num alerta maior, né, justamente porque é onde os ventos devem estar mais fortes, chegando aí no pior cenário até 120 km por hora, num cenário um pouco mais leve, 100 km por hora. A capital, a região metropolitana como um todo, também deve sofrer consequências, os ventos não tão fortes, mas aí podendo chegar entre 70 e 90 km por hora, né, nas variações de dois cenários, né, do pior e do mais brando. Então fica esse alerta. Ao longo da quinta-feira o ciclone ele deve se afastar da costa, seguir pelo oceano e com isso sim a gente sentiu uma redução dos efeitos. Mas o alerta principal então é durante a noite, né? A CE Equatorial inclusive já informou que também está com equipes preparadas. A gente sabe, Porto Alegre, por exemplo, né, venta um pouco mais forte, uma chuva mais forte, já falta luz, então é importante a população se preparar. Quem puder, por exemplo, hoje, sair do trabalho e mais cedo para casa, tudo, é recomendado. E, né, quem tiver lanterna, deixar aquela vela à mão também, porque a possibilidade de falta de luz com esse clima, né, com tudo que deve acontecer. Com certeza, Giovanni, muito cuidado é preciso ter, né, com postes também de energia elétrica, inclusive a gente sabe que muitos ainda são de madeira e aí representam um perigo, né, então sempre que tem um temporal é de praxe, né, a gente está chovendo no molhado, como se diz, né, Giovanni, mas é bom lembrar, não ficar embaixo de árvore, não ficar perto de poste, de placa, porque tem vento, gente, sempre tem aquelas tragédias, né, aquelas notícias ruins. E olha só, Giovanni, mas esse ciclone, além de muita chuva e muito vento, já está trazendo também muito frio, porque ele está vindo junto com uma massa de ar polar, a gente comentou ontem também, só reforçando. E olha só, as temperaturas que eu tenho aqui para vocês de agora de tarde, tá? Segundo a Metsul Meteorologia, então não é do início do dia, é de tarde. 6 graus em Canguçu, 6 graus também em Santiago, 7 em Caçapava, 7 em São Borja e 8 graus em Bagé. Então, quer dizer, a gente já está vendo uma queda acentuada das temperaturas e, como eu disse, já na parte da tarde. Então, a tendência é que essas temperaturas caiam ainda mais, né, Giovanni? Exato. E após o afastamento do ciclone, a gente deve ter uma queda mais brusca. Então, fica aquela recomendação também, quem ainda não tirou as roupas de inverno, né, às vezes da parte de cima do armário, não deixou mais acessível, agora é hora, amanhã vai baixar, vai estar mais frio. Então fica o alerta primeiro em relação ao ciclone. No litoral, por exemplo, tem previsão de ondas que podem chegar a 5 metros de altura, então vai trazer aí algumas complicações, é importante o pessoal estar ligado. E depois da passagem do ciclone,
vem bastante frio, a possibilidade remota, aí os institutos de meteorologia divergem, mas possibilidade remota inclusive de neve em algumas regiões do Rio Grande do Sul, né? Com certeza. E até é bom também recomendar para o pessoal ficar ligado nas redes sociais dos órgãos oficiais, né? Quer dizer, no Instagram, no site da Defesa Civil de Porto Alegre, da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, dos institutos de meteorologia, aqui também no nosso Instagram do Multi-RS, que a gente está sempre postando ali, repostando esses alertas da Defesa Civil para ter essa informação, porque a gente sabe, Giovani, que as coisas também vão mudando aí hora a hora, mas é bom o pessoal ficar atento, principalmente aos órgãos oficiais, né? Enfim, a quem faz um trabalho sério aí voltado à informação também. Giovani, obrigada, viu? Amanhã a gente volta contigo. Valeu! Tchau, Bruna. Até amanhã. Até mais. Pessoal, um intervalinho bem rápido e na volta, o professor Garlipe, que já está aqui no estúdio, vai falar para a gente do dia D. Hoje é o dia do desafio. Mas não é qualquer desafio, não. A gente está falando do desafio esportivo, botar o corpo para se mexer. Milhares e milhares de pessoas estão fazendo isso hoje, viu? Desde de manhã cedo, ao redor do mundo todo. E a gente volta já já para falar desse assunto.